Evangelho é a continuação aqui do causas anteriores das aflições, no item 8, 9 e 10. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido penosa. Tais são mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de almas elevadas, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. E nas suas diversas existências corporais, que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Independente do sofrimento que se passa aqui na Terra, seja de que natureza for, esse sofrimento só vai ter o verdadeiro aproveitamento dele quando se resigna. A pessoa quando são resignados, passam por aquilo sem lamentação, sem reclamação. Porque tudo quanto é dificuldade que o ser humano passa numa vida encarnada é para a melhoria dele, é para a cura dos seus males, para a quitação dos seus débitos, para a depuração do espírito. O que mais se vê são lamentações. Por que lamentam? Por desconhecer a natureza do seu sofrimento e os benefícios que aquilo pode te trazer. Pode não, traz com toda certeza. Todo sofrimento só traz benefício. O sofrimento que se passa aqui na Terra, por mais doloroso que seja, por mais grandioso ou que seja, pelo tempo que você passa por ele não quer dizer nada para uma vida eterna de um espírito. Agora, por desconhecer essa realidade, essa eternidade, esse tempo que não existe para o espírito, que existem as lamentações que as pessoas não aceitam, não concordam, se revoltam, né? Porque sofrer é difícil mesmo.
Para quem não tem conhecimento da alma verdadeira, da eternidade da alma, ele vai se lamentar, ele vai recusar, ele vai se revoltar, ele vai querer fazer de tudo para se livrar do seu sofrimento, por desconhecer. Mas aqueles que verdadeiramente sabem que aquilo é um remédio para depurar a alma, eles pedem, antes de reencarnar, sem necessidade de passar por aquilo, mas eles pedem para poder melhorar, para poder ficar mais proveitoso a encarnação. Porque tem muito espírito que encarna, não tem tantos débitos assim, mas eles pedem muitas dificuldades para poder aproveitar mais a encarnação e avançar mais, quer dizer, progredir mais rápido, com menos tempo de sofrimento. Agora, é difícil um ser humano encarnado ter essa visão, ter essa percepção de que o sofrimento é remédio, sofrimento é opcional, é escolha, porque sofrer é uma coisa, ter dificuldades é outra, porque as dificuldades não significa sofrimento, significa sofrimento é qualquer coisa que te contraria, aí é sofrimento. Mas se não te contraria, é só dificuldade, é só desafio. Enquanto a alma não aprender que as suas dificuldades são apenas desafios para a sua própria melhora, ele não sofre mais. O João Mendonça não vivia com um peso no peito, deitado numa cama, que não podia mexer nada, só falava. E ele era uma alma que já estava assim, na última encarnação dele aqui na Terra. Estava numa limitação tremenda. Fazia palestra para o Brasil inteiro. O trabalho dele era só palestrar. Mas porque muita coisa ele pediu ali das enfermidades dele. Muita coisa ele pediu. Muitas não foi pedido não, mas ele acrescentou alguma coisa. Ele precisava daquilo, ele queria. Porque ele queria quitar o último débito dele, que ele era também um remanescente de exilados de capela, muito endividado. Então ele pediu todas aquelas provas todas para ele quitar de uma vez, que sabia que estava no último tempo, não dava mais tempo. Ele pediu as limitações todas. Isso acontece com muita gente, né? A gente vê pessoas que têm uma limitação, que têm uma enfermidade terrível e vivem numa paz interior, espalha equilíbrio para todo mundo, que qualquer uma unha encravada está berrando aos quatro cantos. As pessoas revoltam com tudo, perde o emprego, revolta. Perde um casamento, fica revoltado, quando não suicida. Perde a namorada ou o namorado, quando não suicida, revolta. Não é todo mundo não, né? Mas é uma parcelinha bem grande, né? Que entra nessas paranoias aí. Então, por quê? Por que essas coisas acontecem? Acontece porque é bom acontecer. Não é que a alma vai purificar se ela não procura recurso, não procura conhecimento, não procura se conhecer, não procura fazer reforma íntima. Que se a gente procurasse se conhecer e reformar intimamente, esse tipo de sofrimento não precisaria acontecer, não. Você já fazia a sua parte, mas o sofrimento vem para acordar, para despertar aquele espírito, porque está todo mundo ainda, não vou falar todo mundo, né, porque é claro, que tem uma parcela muito grande que já está desperto, não 100% desperto, mas está bem desperto, mas tem uma parcelinha bem grande ainda que está tudo dormindo ainda, está tudo adormecido, então fica procurando desesperadamente livrar dos seus problemas, que é o remédio que precisam. Por que está todo mundo vivendo numa situação terrível nesse momento? Né? É um mal do século, é obsessão, é ansiedade, é síndrome de pânico, é tanta coisa que está vindo um processo terrível. As pessoas num processo difícil, doloroso de passar. Pessoa com uma depressão tremenda, né? A depressão é tão forte que tem um livro de Irmã do Fogo que ela fala assim, que todo ser humano, ela fala assim, todos mesmo. Tem um que tem a depressão já ostensiva, prontinha. Tem uns que segura a sua depressão na rédea curta, mas sabe que tem, mas ele segura ela. E tem gente que tem depressão e não sabe que tem. Mas ele falou que todo mundo escapa um. Então, por que as pessoas deixam de descambar isso aí? Quem tem depressão e sabe que tem, então ele segura na rédea curta, então ele não sofre os problemas por causa da depressão. Ele não deixa ela descambar, não toma conta. Você não sente a depressão. Você segura ela. Para quê? Quem não sabe os recursos, a depressão toma conta e aí chega até no síndrome de pânico, se você não cuidar. Até o contrário, muitos que têm depressão têm prazer em contar que tem, né? Virou moda. Eu estou com depressão, falando,
É que as pessoas são dependentes de carência afetiva, então eles gostam de se mostrar muito doentes para que tenha uma, né? As pessoas virem, né? Fazer ele como se fosse vítima. Tem gente que tem uma carência tão grande que até inventa doença para ser tratado como um enfermo para poder receber alguma coisa em troca. Né? Então, esse é o mal do século. Mas por que as pessoas estão assim? Estão assim porque é uma urgência gritante em busca de conhecimento e de melhorias que o espírito tem, e quando encarna perde a consciência de tudo isso, então os processos descem tudo para acordar e despertar, e as pessoas não acordam nem despertam. Então é uma dificuldade muito grande. Então, quando se pede uma prova numa encarnação, é porque o espírito sabe tudo, tem toda a lucidez antes de encarnar aqui, ele tem toda a lucidez. Então ele pede limitações, ele pede enfermidade, ele pede muita coisa que ele sabe que aquilo é a cura que ele precisa para depurar as suas enfermidades espirituais. Então, quando encarna aqui, aí perde a consciência, né, espiritual, aí não consegue acordar. Não consegue acordar e quer se livrar da enfermidade. Da enfermidade, que é o remédio que foi, a maioria das vezes, foi pedido, e alguns foi determinado mesmo, né, por causa de quitação de débitos, né, já foi gerada a enfermidade. Mas aí as pessoas procuram, né? Não está errado de procurar, não, porque eu não lembro de nada, mas tem que procurar melhoria mesmo. Todo mundo está aqui para ser feliz. Então, quem consegue ser feliz com doença? É muito difícil, né? O espírito, para ser feliz com doença, ele tem que ter uma lucidez espiritual muito grande. Aí ele é feliz mesmo doente. Porque ele sabe que a doença dele é a felicidade real dele. Ele sabe que aquela doença vai passar rapidinho, que o corpo vai embora logo e ele vai continuar. Então ele vai ficar livre daquela enfermidade. Então ele fica feliz. Porque quanto mais difícil é a vida do encarnado para um espírito lúcido, melhor é para ele. Ele fica mais feliz ainda. Quando ele não tem limitação nenhuma, ele fica preocupado. Porque ele corre o risco de queda com facilidade, porque não tem limitação. A vida, está tudo bem, está tudo beleza, toda saúde, financeiramente está tudo bem, a família está tudo bem, e o espírito está ali com uma lucidez para poder progredir. Ele corre um risco muito grande de uma queda moral por causa disso, porque não tem preocupações nenhuma. É onde que tem muita queda espiritual, né? Por conta disso, porque já tem uma conquista, já tem um passado que traz para ele uma vida saudável. Então, quando é que acontece as quedas, é onde que acontece as quedas exatamente por isso, porque o véu do esquecimento é para todos, tanto faz para evoluído como não evoluído. Então, aí todo mundo é uma coisa só, encarnou, ninguém sabe quem é anjo, quem é demônio. Até sabe quando você conviver um pouquinho perto de um e perto do outro, você vai descobrir quem é quem ali. Mas se você não tiver uma convivência estreita, você não vai saber quem é anjo, quem é demônio, por causa do esquecimento, né? Tem umas diferencinhas bem sutis aí, mas não dá para você distinguir quem é quem, não. Né? Então, aí, por causa desse véu do esquecimento, aí as pessoas não sabem o que pediu do outro lado. Porque pediu, às vezes, desesperadamente uma limitação para que não tivesse um risco de queda, porque ele é devedor, porque ele precisa de quitar débitos, porque ele precisa de ter uma vida de êxito. Então, ele pede limitação para não correr riscos. Aí, quando chega aqui, às vezes a limitação que ele pediu é uma doença, alguma coisa, às vezes uma deformidade, às vezes uma dificuldade, às vezes uma cegueira, às vezes uma surdez, às vezes ele pediu, a maioria das vezes, é débitos, é coisas de passado, né? É descida energética, mas algumas vezes ele pede também, né? Uma pessoa às vezes pede para ser muito feio, para não ter queda por conta da beleza, porque teve muitas quedas no passado. Então todo espírito tem o direito de pedir o que ele quiser. Ele tem um livre-arbítrio para escolher o que ele quiser, limitação ou facilidade. Tem gente que quer todas as facilidades. Eu quero vir rico, eu quero vir saudável, eu quero isso, eu quero aquilo. Ué, ele vem. Ele vem, pode, não é recusado, não. Alguns até é recusado, se não tiver mérito nenhum, é recusado. Mas na maioria, ele vem que tem. Ele vem experimentar, ele tem o direito de experimentar tudo. O que ele vai fazer com aquilo, que é outra história. Tem gente que vem rico porque pediu para vir rico. Não tem problema, o que tem? Se ele fizer bom uso daquilo, vai ser ótimo para ele. Se ele fizer mau uso, ele vai ver do outro lado o desperdício que ele teve na vida por pedir a riqueza que não adiantou de nada, só piorou. Né? Agora, em muitas situações, o Espírito não pede, é a própria lei de causa e efeito que determina como que ele tem que vir. Se ele vem com limitação, se ele vem com doença, se ele vem com riqueza, se ele vem com pobreza.
né? É a própria lei, porque o que regula, o que determina as encarnações é a lei de causa e efeito. E quem cuida da lei de causa e efeito são os espíritos especializados nisso. Todo mundo já sabe quem é especialista nisso, né? Então, os Exus que são os especialistas. Eles que são os qualificados para determinar as encarnações de todo mundo. São eles, os especialistas. Eles conhecem tudo, passado de todo mundo. Conhecem tudo. E até projeção de futuro. De psicologia são as pombagiras. É. Na área da psicologia, as especialistas são as pombageiras. Não são todas, não, né? Mas as pombageiras é que são especialistas nisso. E são tão denegridas, né? Os Exus são tão denegridos, porque fazem tanto mau uso desses nomes, né? Total mesmo. Eu nunca ouvi falar bem, na verdade. É lógico, nunca vi falar bem, porque todo mundo que fala de Exu não conhece nada, nem sabe o que está falando. Nem sabe o que está falando, não E estuda. os espíritos que se apresentam como Exus, na verdade, são miúdos usando o nome que é Exu. É igual os nossos bandidos aqui, que fala assim, ó, eu sou um deputado fulano de tal, é um bandidão, assaltante. É a mesma coisa, mesmo jeitinho, não muda nada. Aí ele vem engravatadinho, bonitinho, tudo certinho, né? Black tie. Aí bate na sua porta, aí eu sou um deputado fulano de tal, é um bandido assaltante, ele entra pra dentro e assalta. Os que é a mesma coisa no mundo espiritual. Eles chegam, ele fala que é um Exu, aí eles são invisíveis, ninguém está vendo. Conhecimento como tal. Não, e outra, e eles têm conhecimento do Exu. Só que são bandidos, eles usam conhecimento só para denegrir tudo. Aí todo mundo fala, Exu é coisa do mal, Exu é coisa inferior. Mas quem fala não estuda, porque se estudar sabe que não é. Sabe que tem os verdadeiros e os falsos. Os falsos é do mal mesmo, mas os verdadeiros não são. E os verdadeiros não passam para corrigir. Eles não falam nada, eles não incomodam, podem denegrir à vontade. Eles é o que é, falando bem ou falando mal. Eles são aquilo mesmo, eles não incomodam com isso, não incomodam, não ligam. Eles não chegam para tirar, para pôr as coisas em prato limpo, para falar, não, eu sou o verdadeiro, aquilo ali é que é o falso, viu? Eu não faço nada disso, não. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quer, não acredita. Então, eles não estão aqui para provar nada, não. Só que agora as verdades estão vindo, então, isso também é uma verdade que está vindo. É a verdade que liberta. Falando de mal também dos espíritos, né? Não, olha, os Exus, vai pensar, quer dizer, anjos também, que perfeição? Não, eles são pessoas do bem que trabalham com a luz, mas eles têm um passado também. São seres humanos que nem nós. Então, não é todo mundo que tem um passado ruim, não, mas a maioria tem seus débitos. Quando encarna, eles vêm que está débito também, mas só que eles trabalham com um amor absoluto. Mas tem um passado também, não são anjos, mas são um espírito que trabalha com a luz, que tem conhecimento absurdo. E a maioria deles foi tudo policiais aqui na Terra. Por que são Exus, são guardiões? É porque são especializados em trabalhar de guardião na Terra. São policiais, são promotores, advogados, juízes, promotores. Não é tudo não, mas a maioria, tudo já trabalhou na área da segurança aqui no planeta, quando encarnado. Inclusive o Jamar, quando a última encarnação dele, ele era, eu não sei se ele era promotor, acho que ele era promotor, num país da Europa. E então, eles são especializados em segurança. Então eles trabalham com justiça na mão mesmo. É justiça, são justiceiros. E tem conhecimento absurdo. Para começar, um espírito, para se tornar um Exu, ele estuda no mínimo 40 anos. É muito tempo de estudo. É estudo pra caramba. Agora, o que acontece? Vem um bandidinho espírito, né? Que tem conhecimento de um Exu. Por quê? Porque eles conhecem magia negra, eles conhecem poder mental, eles conhecem mentalismo, eles conhecem um monte de coisa. Eles conhecem. Porque o espírito estuda isso para fazer o mal. Aí eles falam assim, ó, eu sou o Exu fulano de tal, pronto. Aí baixa numa casa que não tem comprometimento com a luz, que a maioria delas não tem, porque os próprios encarnados não estudam, não tem ética moral, só faz as coisas para um ou faz as coisas para o outro, para ganhar dinheiro, cobra 300 conto de um, 500 de outro, 1.000, 2.000 de outro. Quer dizer, quem está cobrando para fazer um benefício para alguém, ele não está trabalhando para Deus, ele está trabalhando para o demônio, está trabalhando para as trevas. E quem que vai vir trabalhar? Qual o espírito que vai aliar com uma equipe dessa? Não é Exu verdadeiro. Não é. Porque esses irmãos só trabalham com luz. Quem usa esses nomes que não são reais, eles são tudo espírito, não tem comprometimento nenhum. Eles são tudo... eles não têm ética. Não têm ética.
Então é por isso que o nome Exu, o nome de Pombagira, Preto Velho, foi denegrido, por causa disso, né? Mas só que agora está pondo tudo em prato limpo, essa realidade está vindo para todo mundo conhecer. Quem quiser aceitar, aceita, quem não quer, não aceita, não tem problema, mas se incomoda com isso. São as verdades que libertam. Se a gente não ficar de posse da verdade, como é que a gente vai libertar desse controle mental que todos nós vivemos, hipnótico? Uma raça, Não, não é raça, é ser humano, nem nós. mas Por exemplo, policiais, advogados, médicos. foi nesse sentido, da raça. Quase. Uma classe. Isso aí é só apenas uma modalidade de trabalho, entendeu? Cada um tem sua modalidade de trabalho. Então, são especialistas. E outra, tem gradação. Né? Igual a polícia aqui, tem um sargento, tem um cabo, tem um delegado, tem um coronel, tem um tenente, tem sargento, tem de tudo. Eles também têm as gradações deles. Tem os lá embaixo também. Tem aqueles que estão começando soldadinho raso, quer dizer, um Exuzinho quiumba. Exu quiumba. Né? O quiumba, quando ele é recrutado, quando ele reconhece que ele está errado, que ele quer progredir e melhorar, ele é um bandidinho ainda, mas ele já começa a trabalhar como Exu. Ele já começa a fazer o certo, porque ele aprende, porque ele estuda, eles põem ele na escola, põem ele junto com uma equipe experiente, para ele começar a fazer as coisas certinhas, para não fazer coisa errada. Ele já começa ali, ó, vai subindo a hierarquia. Então ele vai tendo promoção, vai subindo. Até chegar um Exu coroado, que é o top, é o lá em cima, é os generais. Quem coroou os últimos estando vivos, né, foi o Exu Canudo. Então, E presidiu, né, a reunião mesmo, né? Hospital, como é que chama? os grandes Hospital Esperança, né? Esperança. Então, só os grandes, não só eles, não, claro. Existe, tudo quanto é espírito que vocês imaginaram estão trabalhando. Neste momento, está todo mundo trabalhando. Até o Lampião está trabalhando, tá, Luiz? Sabia disso? Até o Lampião. Até o Lampião está trabalhando para a luz. Sabe por quê? Trabalhar para a luz não significa espírito bom. É espírito que quer ser bom. Só isso. Olha, pega um mago negro ali, ó, nas trevas. E a gente faz isso toda semana. Pega um mago negro que está trabalhando só na treva. E ele vê que não tem mais saída, porque é pegar ou largar. Ele aceita trabalhar para a luz e vai. E trabalha para a luz. Ele deixou de ser mago negro? Não. É um mago negro trabalhando para a luz. Ele não vai fazer coisa errada, mas vai fazer o certo. Quer dizer, é só mudar do lado. Em vez de eu trabalhar para fazer o mal, não, vou trabalhar para fazer o bem, com os meus conhecimentos. Só isso que muda, mais nada. Ele continua cheio de débito, continua cheio de problemas, continua do mesmo jeitinho. Só que a partir daí vai trabalhar para o bem e vai quitar seu débito. Não vira só. Todo mundo é assim. No mundo espiritual está acontecendo isso direto. Olha, o progresso moral no mundo espiritual está anos-luz na frente do progresso moral para os encarnados, porque eles enxergam com clareza. Então a oportunidade é oferecida, todo mundo abraça. Não vou falar todo mundo, não. Tem alguns, muito pouquinho, não passa de 5%, que não quer nada mesmo, não quer nada. Mas o resto tudo está aceitando. Toda semana a gente está recrutando centenas, milhares de espíritos para trabalhar para a luz. Eles vêm com boa vontade, ainda agradecem. Achavam que não tinha chance mais. Aí a gente mostra para eles que tem toda a chance, que Jesus não chama perfeição não, só chama do jeito que está. Jesus chega assim, qualquer um covil de bandido assim, venha como estás, não precisa preparar nada não, prepara no caminho. É do jeito que está, você pode vir, você pode estar fazendo maior magia negra para o Brasil inteiro, para o planeta inteiro. Ele chama, ele chama através de todos os seus trabalhadores, vem, vamos trabalhar para a luz? Se ele aceita, ele vê a chance, vê a porta aberta, ele abandona tudo. E o rastro ficou, né? Mas a partir dali, ele não vai continuar com aquele rastro de treva mais, só luz. E devagarinho ele vai trabalhando. Tá Tem um cheio. detalhe interessante, que assim, ó, para mostrar isso numa conversa só, que eu aprendi até hoje, só através da apometria, das técnicas da apometria, é rápido e assim, instantâneo. Outro tipo de obsessão, né? Eu tenho um preconceito gigante, que as pessoas não estudam, né? Já viu para espírito estudar essas coisas? Você não vê. Então o preconceito está instalado. Então, é preto velho? Não, você é espírito inferior. Não, ele não sabe quem que é o preto velho. Tem os preto velho inferior, sim. Assim como tem Exus inferior, que são os quiumbas. Tem sim, mas não é todo mundo, não pode generalizar. Existem os que são reais, bons, verdadeiros, assim como são os maus. Aqui na Terra é a mesma coisa. Não tem policial bom, não tem policial corrupto.
Não tem médicos que são bons, corretos, e não tem um médico que só faz aborto e faz coisa errada, e médico ruim, que só faz o mal, só quer ganhar dinheiro. Em todo lugar tem os do bem e tem os que não são do bem. Tem os da luz e que não são da luz. A gente está acostumado a ver isso aqui na sociedade, em todas as áreas. Você vê professores bons, professores ruins, né? Você vê todo tipo de situação aqui na Terra, entre encarnados. Você vê os que são bons e os que não são bons, mas são profissionais do mesmo jeitinho. No mundo espiritual é a mesma coisa, não tem diferença, não. Então, a gente não pode generalizar e nem condenar tudo, porque por isso que Jesus falava, não julgueis, não julgar, porque a gente julga só porque viu falar, ou que você não conhece, aí você já testa um julgamento, não presta, por quê? Você estudou, você conhece? Não, todo mundo fala, então, todo mundo fala, né? Você tem que estudar, você tem que saber o que fala, tem que ter conhecimento para poder falar alguma coisa, não é porque todo mundo fala que essa qualidade de criatura é ruim, que você tem que acreditar nisso. Vamos estudar, vamos aprender. Por isso que a espiritualidade está pedindo absurdamente para que todos estudem, se esclareçam, para não cometer erros por ignorância. Não pode existir ignorância mais. Você tem que saber o que você quer, o que você fala, o que você aceita, o que você não aceita. Porque quando a gente aceita uma coisa, você aceita porque você sabe o que você está aceitando. Não é porque alguém falou bem ou porque alguém falou mal. Você tem que saber, senão como é que fica o progresso? Só alguém pregou para você, você aceita aquilo ali? Alguém pregou e falou alguma coisa, você aceita como verdade? Você não vai procurar por você mesmo, constatar se aquilo é real ou se não é? O pastor falou, pronto, a água parou. O padre falou, a água parou. Por quê? Porque ninguém estuda. Agora, no meio espírita também é a mesma coisa. Não pode ser, só porque um palestrante falou, você vai entender aquele livro como real e verdadeiro. Vamos estudar também. Vamos comprovar se o que está falando tem razão de ser ou não. Então, tem que ter questionamento, sim. Porque o Wagner falou, nós vamos ter que acreditar, ninguém precisa acreditar, pega o livro, vai estudar. Vai estudar, vamos comprovar se é real e verdadeiro. Não acredita em mim, pesquisa. Então, a gente falar, não quer dizer que ninguém é dono da verdade, não, mas eu estou falando coisa que eu estudo. Agora, se os outros entender aquilo ali como real, tudo bem, mas se ele tiver dúvida, vamos estudar então. Porque tem livro para tudo, tem livro para tudo. A frase que usa muito, tem os olhos para ver, né? Aí às vezes você está falando sobre determinado assunto, a pessoa não tem conhecimento, interpreta de outra forma que foi dito. Isso é porque... Muitas vezes intuído por outros espíritos que não têm interesse naquilo. Porque isso são informações que são passadas de geração para geração e ninguém estuda, né? Porque alguém lá no passado falou, isso não presta. É igual a Igreja Católica, 553, no Concílio em Constantinopla, falou, não tem reencarnação mais. Aí pronto, até hoje não acredita que tem reencarnação. Quem? Constantino? Constantino. Constantino E a mulher dele que decretou, e ele que fez a lei. Não tem mais. Lá muda essa Bíblia aí. Não tem reencarnação mais não. Aí todo mundo aceita como real e verdade, ninguém vai estudar se tem reencarnação ou não, né? Ela era muito pecadora, né? E quem comete pecado tem que pagar os pecados. Ela não quer pagar. Ela não queria pagar, não, tinha um tiro de reencarnação. Ela não queria correr o risco de encarnar como plebeia. Então decretou, não tem encarnação. Quer dizer, Deus obedece, né? Não tem encarnação, Deus aí cruzou os braços, mas nunca mais reencarna mais ninguém. Quem manda na terra é os homens. Quer dizer, falta de estudo, né? Ignorância.